Olá, gente amiga, gente querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Mais uma edição do programa Paz e Bem. Seguinte, estamos gravando esta edição, é importante datar, na quinta-feira, 24 de abril de 2025. Agora, quase 5h30 da tarde da quinta-feira aqui. Então, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30 em Roma, no Vaticano, na verdade, né? Já parou a visitação, já está suspenso o velório do, do Papa Francisco, que será retomado amanhã de manhã. Grandes filas ainda nessa quinta-feira, é bem verdade que um pouco menores do que as filas na quarta-feira. O velório continua nesta sexta-feira, que é quando o programa vai ao ar. Então, se você assistir na sexta-feira, será ainda durante o velório do Papa Francisco. Se assistir no sábado, aí já será o enterro, e depois de sábado o Papa estará já enterrado, e a expectativa fica por conta do conclave, que elegerá o novo Papa. O conclave acontece no mínimo 15 dias depois da morte de um Papa. Isso quer dizer que a data mínima para início do conclave é dia 6 de maio, podendo ser estendido um pouco mais. Se o maestro do conclave, né, o caramelengo, como se diz, decidir por isso em função de algum fato superveniente. Se não, a partir de 6 de maio, os cardeais estarão reunidos lá no Vaticano, na Capela Sistina, mais propriamente, para a eleição do novo Papa. Bom, acho que é o momento então de fazer um balanço. Tantos balanços já foram feitos, mas agora um balanço definitivo, não pelo balanço em si, porque os balanços vão sendo renovados, a distância histórica às vezes vai mudando a perspectiva, mas um balanço definitivo do ponto de vista de um papado encerrado com a morte de Francisco. E tatear um pouco do que pode vir pela frente. Para isso, eu convidei meu caro amigo, meu professor na Escola Dominicana de Teologia, antiga Faculdade de Teologia dos Dominicanos, já não existe mais, né? Pedro Lima Vasconcelos, nosso mestre aqui no canal Paz e Bem, de tantas trajetórias, de canudos, da história das lutas do povo brasileiro, da história de Jesus, da história da Palestina, tantas histórias com Pedro. Agora vamos falar da história do Papa. Pedro, tudo bem? E aí, Mauro, como vai você? Prazer sempre conversar, dialogar com você, com o público do canal Paz e Bem. Bom estar de volta. Prazer grande, prazer meu. Antes de começar com Pedro, um pedido. Se você tiver condição, se puder, torne-se um assinante do canal Paz e Bem. Aqui todo mundo é voluntário, exceto um grupo de 3 estagiários que sustentam, né, operacionalmente o canal todos os dias. Né? A gente tem programação aqui de segunda a segunda, por incrível que pareça. Não é incrível, porque é um canal pequeno, né? E a gente consegue esse verdadeiro milagre. Então, se você puder nos ajudar, é claro, sempre tem pequenas despesas, né? Pagamento de taxas, algumas assinaturas. Então, se puder, assine, ajuda bastante a gente aqui. Pedro, então, vamos, antes de falar do futuro, falar um balanço do papado de Francisco, né? Talvez até recuar um pouco mais, né? Falar um pouco dos antecedentes, enfim, quero te ouvir. Né? Qual o seu olhar para esse tempo de Francisco? Então, é um olhar de gratidão por muito que ele procurou fazer, de reconhecimento de esforços grandes, né, que ele fez, mas também de uma constatação, né, que eu formularia da seguinte maneira, Mauro. Francisco foi muito mais bem-sucedido para fora dos muros da igreja, extramuros, do que para dentro da igreja. Eu recebi, foi no dia mesmo do falecimento, ou no dia seguinte,
falecimento de Francisco, uma mensagem, não sei se você recebeu, do nosso amigo comum, o monge Marcelo Barros. Uhum. E ele fala de um fracasso de Francisco no interior da igreja, por exemplo, no que diz respeito ao perfil dos sacerdotes. Uhum. Né? Você tem a permanência de uma lógica pautada, na verdade, desenvolvida ao longo dos pontificados, principalmente de João Paulo II e Bento XVI. Né? E em vários outros aspectos, a gente pode falar de tentativas que Francisco fez e que não foi possível implementar. Né? Uhum. Ele foi muito mais bem-sucedido, eu ia dizendo, ao falar para fora, falar para o mundo, né? Urbi et orbi, né? A Uhum. cidade e ao mundo. Então, não foram poucas as situações em que você, como jornalista competente, registrou isso, anotou isso em tantas oportunidades. Francisco era chamado o único estadista europeu. Sim. Né? Alguém que, de maneira corajosa, se colocou claramente, né, no lugar certo em tantos embates que estes últimos 10, 12 anos trouxeram para o mundo, né? Em particular, por óbvio, né, a adesão clara, insofismável de Francisco, né, à causa palestina, à defesa do povo palestino, né, particularmente diante do massacre a que este povo vem sendo submetido em Gaza e agora também na margem ocidental, na Cisjordânia. Né? Então, os gestos dele, o presépio com o lenço palestino ali a revestir, né, o menino Jesus, né, o telefonema diário que ele fazia à paróquia católica de Gaza, conversando com o padre, querendo saber e outras, o pedido que ele fez de que se investigasse se possivelmente estava acontecendo um genocídio em Gaza, por óbvio, né? Já está dito ali qual era a posição dele, né, em relação a esta situação em particular. Então, enfrentamentos que ele fez na defesa dos direitos das populações migrantes, né? E ele tentando envolver segmentos eclesiais nestas causas. Ele foi bem sucedido em algumas dessas iniciativas, em outras, nem tanto. Né? Isso a meu ver. O esforço que ele fez, né, em dar destaque aos movimentos populares, as conferências, né, juntando lideranças de movimentos populares no mundo inteiro, no Vaticano, né, aqui próximo de nós, em Santa Cruz de la Sierra, enfim, um Papa corajoso, ousado, né, que tentou mexer numa engrenagem. Aliás, disseram que escolheram o Papa para isso, né, para que ele mexesse, né, em questões ali relativas à Cúria Romana, e aí os embates foram muito pesados. Agora, eu sei que eu estou me alongando muito nesse primeiro lance da nossa conversa, Mauro, mas eu não queria deixar de colocar um elemento que a mim sempre chamou a atenção, desde o começo. O papado de Francisco se desenvolveu em circunstâncias muito particulares, principalmente por um fator, que foi o fator Bento XVI. É bom a gente não se esquecer desse detalhe. Pera, não fala. Vou te pedir para você falar. Muito interessante isso. O fator Bento XVI no papado de Francisco. Não ouvi ninguém falando sobre isso até agora. Quero te ouvir. Só antes, um breve comentário sobre o que você falou. Eu criei a seguinte definição para o papado, para Francisco e seu papado, né? O Papa cercado. Né? Francisco foi um Papa sob cerco da Cúria, das conferências nacionais, de toda a estrutura burocrática da Igreja que se opôs aberta ou silenciosamente a ele. Então,
cercado, ilhado. O que sobrou a Francisco foi a palavra, né, que ele usou magistralmente, né? Foi um papa da palavra, né? Porque estava cercado, portanto amarrado, ilhado, sem condição de fazer, por exemplo, o que outro papa colocado já mais velho lá, com 77 anos, João 23, né? O objetivo foi o mesmo, né? A ideia, tanto com o João 23 aos 77, quanto com Francisco de 77, da cúria romana, da cúpula da igreja, era: bota esse velhinho aí que ele morre logo e a gente, enquanto isso, faz o acordo de uma nova transição, de um novo tempo do papado, né? Aí aquele velhinho, vamos lembrar, né? 77 anos no final dos anos 50 era uma idade, né? 77 anos agora no século XXI é outra idade. Então um papa muito mais vigoroso, evidentemente, né? Que João 23 teve um papado muito curto ali, de 5 anos. Mas João 23, com a corajosíssima convocação do Vaticano II, mexeu com a estrutura da igreja. Coisa que Francisco não conseguiu, né? Francisco não conseguiu mexer com a estrutura da igreja por estar submetido a esse cerco, né? O Papa da Palavra. Paulo VI não mexeu com a estrutura da igreja, né? Ele foi ali um Papa de transição, né? O Papa triste, como o pessoal falava, muito melancólico. Aí não. João Paulo II, um papa da contra-revolução, né? Mexeu profundamente na estrutura da igreja. Bento XVI deu continuidade, mesmo que ele foi coautor, né, dessa mexida na estrutura com João Paulo, e aí veio Francisco com essa característica de cerco. Agora, você fala de que este papado teve uma marca que nenhum outro papado teve, que é a presença, é claro, não a pessoa, né, mas essa figura de um papa vivo, né, a presença de, já nem pode falar mais de Bento XVI, né, falar de Ratzinger, né. Como é que você formula essa questão da presença de Ratzinger, o ex-papa Bento XVI, no papado de Francisco, a influência que isso teve? A rigor, Mauro, se você me permite, a gente não pode nem falar de ex-Bento XVI, porque ele se apresentava como Papa Emérito. Uhum. Papa Emérito. Ele assinou os livros que ele publicou como Bento XVI, inclusive mais para o fim da vida, quando ele já não era mais Papa. Veja, Mauro, essa é uma avaliação que eu fui cultivando, fui fazendo, fui tentando entender se fazia sentido, e me parece que faz. Quando foi que Bento XVI morreu? Ele morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Uhum. Portanto, praticamente 10 dos 12 anos do governo de Francisco aconteceram sob a sombra de um papa que estava ali do lado. Mosteiro Mater Ecclesiae, se não me engano. Isso. Ali. E não foram poucas as situações em que nós vimos as lideranças eclesiásticas, bispos, cardeais, se dividindo em relação a quem se dirigir, de quem tomar as instruções. Para mim é muito significativo que um dos membros da Cúria Romana do tempo de Bento XVI, que permaneceu no papado de Francisco, um cardeal africano, Robert Sarah, ele tenha, eu não me lembro agora exatamente o ano em que isso aconteceu, mas ele tenha assinado, junto com Bento XVI, um livro em que ambos antecipadamente se colocavam contra discussões de temas que estavam arrolados para serem tratados no Sínodo da Amazônia. Se isso não for uma interferência direta no governo de outrem, eu não sei o que é uma interferência. Sim. Isso não Eles vão escrever, o livro era
da profundidade do nosso coração, isso em janeiro de 2020, então, às portas do sínodo, com um objetivo particular, porque o sínodo estava discutindo, porque não era a questão ambiental, era o tema do celibato, era a questão dos padres casados, que o Papa Francisco vinha falando que era um problema, porque, vamos combinar, hoje provavelmente você tem mais padres casados do que padres celibatários aqui no Brasil. Não sei se talvez seja um exagero isso, mas a quantidade é muito grande. E lá na região amazônica esse problema é dramático. E o Papa vinha falando sobre a possibilidade de receber esses papas casados, talvez não na integralidade, né, da sua condição sacerdotal, mas que pudessem conduzir a igreja na Amazônia, né? E eles lançam esse livro às portas do sínodo. É uma afronta, né? Esse foi um dos movimentos, né? Em relação à questão dos padres casados, o Papa estava, inclusive, o Papa Francisco conversava muito sobre este tema em particular com um grande bispo da Amazônia que nós tivemos, que foi Dom Erwin Kreutler, lá da prelazia do Xingu. Né? A ideia de não só de se aproveitarem, digamos assim, os padres casados, mas fazer efetivamente a ordenação dos chamados viri probati, os homens comprovados, os homens viri, né? Homens, masculino, mas que tinham reconhecimento efetivo da sua inserção na vida eclesial, o seu compromisso eclesial, etc. Possibilidade de que essas pessoas fossem ordenadas. Aí vem um livro como esse, colocando o pé na porta, né? Mas eu insisto, esse foi apenas um lance, talvez o mais grosseiro, né? Entre tantos que essa ala, né, ratzingeriana, voitiliana, né, andaram preparando para o Papa Francisco. Aí você pensa, o Ratzinger, o Bento XVI, morreu em 2022, Mauro. No último dia de 2022. Ou seja, a rigor, o Papa Francisco só pôde ter, digamos assim, uma autonomia maior em relação a esta sombra em 2 anos e menos de meio ano. 2 anos e 3 meses, 2 anos e 2 meses, porque a partir de fevereiro, praticamente ele já não tinha mais possibilidade de atuar, né, de maneira incisiva, dando os encaminhamentos que lhe parecessem adequados. Então, foi um pontificado cercado, como você falou, mas não só pelos lados, por cima também. Uma sombra ali. Né? Porque, diferentemente do que anunciou quando disse que ia renunciar, a única coisa que o Papa Bento XVI não fez foi se recolher. A única coisa. Né? Por uma série de manifestações, né, que a toda hora tinham que ser desmentidas, tinham que ser corrigidas. Não foi bem isso, não foi bem aquilo, enfim. Então, neste sentido, o pontificado de Francisco ficou muito comprometido. Muito comprometido, né? Não, e aí é muito interessante, inclusive, isso, porque foi, de certa maneira, mesmo uma apropriação. Porque o Bento XVI vai morar nesse, você falou, né, no Mater Ecclesiae, que era um mosteiro, e que deixa de ser mosteiro para se transformar em residência oficial dele. Aí, quando ele morre, o Papa Francisco faz com que o Mater Ecclesiae volte a ser mosteiro, até para evitar, me parece, viu, Pedro, alguma iniciativa dos conservadores, dos fundamentalistas da direita católica, de querer transformar o Mater Ecclesiae, por exemplo, num museu do Bento XVI ou algo do gênero. Então, ele volta a ser um mosteiro e Francisco convida monjas das beneditinas da abadia de Santa Escolástica da Vitória, na Argentina, e que saem da Argentina e vão morar lá no Mater Ecclesiae. Foi uma maneira também, é interessante essa coisa, até do espaço físico, né? Para evitar a ocupação do espaço físico do Mater Ecclesiae pela turma
da direita pelos conservadores, Francisco ocupa efetivamente, né, com monjas ali o mosteiro. Né? Interessante. E transfere o secretário particular do Bento XVI, que tinha funções na Cúria Romana e conspirava, né, com esse tipo de... com várias intrigas. São várias intrigas que acontecem ao longo desses anos. Né? E aí, quando Bento XVI finalmente morre, o Papa Francisco o transfere para a Alemanha. Ele era de origem alemã, ele é vivo ainda, me foge agora o nome dele. Mas é uma transferência meio brusca, né? Porque ele perde ali os privilégios, enfim, os lugares honoríficos, que esse pessoal cultiva muito, né? E o Papa ali transfere para uma tarefa na Igreja da Alemanha, não sei mais qual é. Mas, então, eu penso que essa ideia de um cerco que o papado de Francisco viveu deve ser pensado também à luz desta sombra do papado anterior. Olha aqui, achei. Dom Georg Gansen, e ele deixa... ele deixou de ser secretário, né, pessoal do Bento XVI, fica um ano no gancho, Francisco não designa ele para função nenhuma, e depois acaba o enviando para ser embaixador na Lituânia, Estônia e Letônia. Não há nenhum... Talvez só a diplomacia chinesa seja capaz de tantas filigranas quanto a diplomacia vaticana, né? Há uma expressão no mundo eclesiástico, em latim, promoveatur ut removeatur. Promover para remover. Isso aí. Que foi o que aconteceu. Isso é muito comum. Né? Não é uma invenção do Francisco, longe disso. Sim, claro. Enfim, é uma perda muito grande para quem tem a referência do cristianismo, do evangelho, né, do radical compromisso a que o evangelho convoca. É uma perda muito grande. Quem tem compromisso com a humanidade, compromisso com a casa comum, é uma perda muito grande. Agora, a gente sabe, né? Você reportou isso nas análises que vem fazendo, muito competentemente, setores e mais setores eclesiásticos fizeram festa com a morte dele. Sim. Discretamente, mas fizeram, né? Eu relatei várias vezes, né? A gente sabe de grupos e grupos de oração desses segmentos conservadores católicos que rezavam pela morte dele, né? Sim, exatamente. Exatamente. Agora, esse é um aspecto que a gente fala, né, dessa contenção, desse isolamento, desse cerco ao Papa. Você olha, por exemplo, para a Igreja brasileira. A presença de um Papa tão progressista, difícil dizer se mais ou menos do que João 23, eu acho que até mais progressista que João 23, não teve o condão de arrefecer esse ímpeto da Igreja Católica Brasileira, Pedro, que é um ímpeto do cansaço, né? A Igreja Católica Brasileira é uma igreja cansada, né? Você tem ali um setor da extrema-direita muito ativo, né? Que, em aliança com os evangélicos de extrema-direita, aprontam o que aprontam no Brasil, né? Atacaram o Papa de todas as maneiras, inclusive importante dizer, né? Apesar do voto evangélico ser mais relevante para a extrema-direita no Brasil, a mobilização da extrema-direita católica é muito mais relevante do que a mobilização propriamente evangélica. Você vai, né? É curioso agora, nesse último evento de Copacabana, lá do Bolsonaro, lá no palanque, só pastor. No chão, tudo católico. Você vai ver quem vai fazer os atentados, todos católicos. Então você tem que é uma coisa típica também, né? Essa coisa cruzada, né? A coisa das cruzadas, né? Essa coisa agressiva,
aqui, mais de uma fração, né? De uma fração da igreja. Agora, o rompimento da aliança dos moderados, que talvez seja a maioria da igreja, da cúpula da igreja, né? Da Conferência Nacional e da igreja, com os progressistas, com a teologia da libertação, e esta aliança meio conturbada com a extrema-direita, Francisco não conseguiu mudar isso, né? Não conseguiu mudar essa dinâmica. Não sei nem se seria ele o caso de mudar. As forças internas da igreja brasileira também não conseguiram mudar. Né? Eu acho que é isso mesmo, Mauro. E aí isso se liga com aquilo que eu falei logo no começo, né? O Papa Francisco ele foi muito mais bem sucedido ao falar para o mundo do que falar para as hostes internas, vamos dizer assim, né? Para a militância católica, nos seus mais variados grupos e representações. Mauro, a gente pensa hoje, você vem do mundo católico, eu também. Quem é uma figura de expressão da Igreja Católica no Brasil para tratar, para se fazer ouvir diante das questões que o nosso país enfrenta? Nenhuma. Tem. Correndo o risco de exagerar na palavra, mas os nomes que a gente tem são absolutamente medíocres. Você, no tempo de figuras como Dom Paulo Evaristo Arnes, a sociedade parava para ouvir uma figura como Dom Paulo, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara. Sim. Né? Só para ficar no caso dos bispos. Vendo esses dias, né, os cardeais brasileiros que vão votar, que vão participar do conclave, que expressão esses nomes têm na sociedade? Que, enfim, a igreja está presente na sociedade, né? Sim. Eu penso que talvez o único nome que se aproxime um pouco desse espírito franciscano é o cardeal de Manaus, o Dom Leonardo Steiner, que foi nomeado, esse foi nomeado a dedo pelo Francisco, para mim não paira dúvida, né? Mas, enfim, está em Manaus e no contexto do Sínodo da Amazônia, né, que ele acaba se tornando cardeal. Mas os outros nomes são nomes da burocracia. Sim. Né? E eu me lembro de ter lido um artigo, não me lembro onde, mas em que um analista das questões eclesiásticas, um analista muito competente, ele dizia, olhe, Brasília e o Rio de Janeiro continuam dando as cartas na nomeação dos bispos. Ele cita essas duas cidades. Não falou mais do que isso, mas para bom entendedor, um pingo é letra. Sim. As nomeações episcopais que nós tivemos para o nosso país, salvo uma ou outra exceção, justamente revelam isso, que o próprio Francisco não teve muita autonomia. A gente sabe como são essas coisas, né, Mauro? Você tem toda uma cadeia ali até que alguém chegue a ter seu nome indicado para ser bispo. Então, me parece que na Argentina ele conseguiu isso de maneira um pouco mais segura, até porque ele, vindo da Argentina, sabia com quem estava se metendo e os meandros das articulações da igreja na Argentina. Mas no Brasil, para a gente pegar o nosso país, as nomeações têm muito pouco desse espírito franciscano. Enfim, acho que isso tem a ver com este dado, de que o espírito franciscano penetrou pouco. E aí, a partir disso, eu te coloco uma questão, a gente está já caminhando para o fim aqui, já meia hora de conversa, de avaliação, que é o que vem pela frente, né? O conclave. Francisco, são 150 cardeais. Eleitores, que são aqueles que têm menos de 80 anos, são 135.
Desses 135, Francisco nomeou 108. Tá? Não é também um negócio assim, o João Paulo, ele nomeou muito. Né? Ele nomeou muito, mais do que João Paulo II, que teve um papado bem mais longo. Né? Mas é uma característica, os papas com papados minimamente longos nomeiam muitos cardeais, muitos cardeais. Bom, a partir daí, então, no universo de 135 votantes, 108 nomeados por Francisco. De certa maneira, você adiantou um pouco a questão. E a partir desse número do 108, muitos analistas, e eu te confesso, sabe, Pedro, às vezes me dá até pena de ver esses jornalistas fazendo análise da Igreja Católica, não conhecem nada da Igreja Católica, estão dizendo que o próximo Papa será igual Francisco, será progressista como Francisco, porque afinal ele nomeou 108, então ele fez a maioria. É uma análise, não sei se é majoritária, mas tem prevalecido bastante. Muito rasa, completamente rasa. Completamente rasa. Então pronto, me fala, como é que você vê esse cenário? E então, aí, como é que você prevê, né? Ó, gente, teve o caso do Ratzinger, é um caso muito excepcional, porque era óbvio que ele seria o sucessor, era óbvio. Nem tinha exatamente outros candidatos. Mas, fora ele, prevalece o ditado, né? Quem entra papa num conclave sai cardeal, ou seja, quem é favorito nunca emplaca, não tinha uma lista com o nome do Bergoglio no conclave no qual ele acabou eleito. Então, eu nem dou atenção para essas listas que estão circulando aí. Estão dizendo que o Parolin é o grande favorito, que é o secretário de Estado do Vaticano, braço direito do Francisco, progressista, efetivamente. Mas como é que você vê o cenário da eleição do conclave? Eu queria que você não me fizesse essa pergunta. Mais difícil. Agora, saiu na chuva para se molhar, né? Bem, é claro que a gente tem que conversar sobre isso. Veja, Mauro, o Colégio Cardinalício, tal qual delineado por Francisco, ele é uma caixa de surpresas, inclusive para os próprios cardeais, porque Francisco internacionalizou tanto o conclave, o Colégio Cardinalício, que os cardeais, muitos deles não se conhecem entre si. Sim. Né? Então, esse é um elemento. As pessoas eles vão se conhecer ali, nesses próximos dias, a partir de estarem em Roma para as exéquias do Papa, vão começar a conversar, vão começar a se articular. Né? E veja, há problemas já indicados aí, vindo muito rapidamente. Aquele cardeal Betiu, se não me engano, o sobrenome dele, que foi deposto pelo Papa Francisco por conta de falcatruas financeiras de alta monta. Ele está em Roma já exigindo que vai participar da eleição. Isso. Eu fiz uma pequena reportagem sobre ele esses dias. Pedro, é um escândalo do equivalente ao nosso as fraudes do INSS aqui. Impressionante. Ele comprou uma casa em Londres de 200 milhões de euros. Um negócio assim chocante, efetivamente. Comprou, não ele, né? Comprou para a igreja. Né? Sim, igreja. Pois é. Foi para a igreja, não foi para ele, não. Pois é. E você veja, mas ele alega que não há nenhum documento formal né, que o impeça. Ou seja, se é isso mesmo, quer dizer, o próprio passo dado por Francisco ficou no meio do caminho, né? Quer dizer, deixou margem a esta brecha, digamos, jurídica. Sim. Né? Enfim, a gente vai ter uma confusão aí. E ele já está articulado com membros da extrema-direita católica, por exemplo, o cardeal Raymond Burke, uma das figuras mais histriônicas dessa extrema-direita. Né? Se fala já que eles já estão reunidos aí, conversando, e que ele vai botar o pé na porta dizendo que eu vou entrar na Capela Sistina. Né? Então, esse é um lado, um colégio cardinalício
cheio de potenciais surpresas, porque os próprios cardeais não se conhecem entre si. Uma extrema-direita muito organizada, muito organizada. Né? Então, num contexto de Com um desconhecimento. cenário novo, né, Pedro? Com um cenário novo, em que pese as relações políticas, né, a interferência do poder político são notórias, né, notórias, mas a gente nunca teve o que está acontecendo já desde antes da eleição do Trump. E o Trump está coordenando o lobby da extrema-direita católica sobre o conclave, né? Sobre o colégio cardinalício. Eu ia falar disso, Mauro, para dizer, inclusive, que isso tem precedentes. Tem Qual? precedentes, tem. O imperador austro-húngaro, quando da morte de Leão XIII, não é tão lá atrás, não, 1903, ele vetou declaradamente, ele vetou a escolha do secretário de Estado, enfim, o que era Ratzinger para João Paulo II. Tanto que você acabou de dizer, ninguém tinha dúvidas de que o próximo Papa seria o Ratzinger. Ninguém tinha dúvidas de que o próximo Papa seria este cardeal. Se não me engano, o sobrenome dele é Rampolla. Parênteses. Teve um papel importante, inclusive, na guerra contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro, esse cardeal. Mas isso é papo para uma outra conversa. Ele era o secretário de Estado do Leão XIII e ninguém tinha dúvidas de que ele deveria ser o novo Papa. Que ele seria o novo Papa. E o nome dele foi vetado pelo imperador austro-húngaro, né? E aí foi escolhido o Giuseppe Sarto, que assumiu com o nome de Pio X. Uhum. E o Leão XIII, guardadas todas as proporções, era um Papa, não dava para dizer modernista ou progressista, mas era um cara um pouco mais arejado, um pouco mais sensível, né, às questões dos operários, escreveu a Rerum Novarum, era alguém que estimulou os estudos bíblicos, e ele era visto como aberto demais. Uhum. Aí, depois do Pio IX, que era integrista, você vai ter a turma da direita da época impondo o nome do Sarto para ser o Pio X, que é o Papa antimodernista. Então, seria o equivalente ao Trump agora, por exemplo. Então, se a gente... é por isso que eu disse, isso tem precedente. Natural seria o Parolin, que é o secretário de Estado, né? Que é o braço direito, que é o homem da máquina, vamos dizer assim, e progressista. Seria algo equivalente ao Trump dizer, esse não. Eu acho que seria melhor pensar na relação João Paulo II e Cardeal Ratzinger. Já nos últimos anos do pontificado de João Paulo II, quem dava as cartas era o Cardeal Ratzinger. E eu, maldosamente, Mauro, eu penso que o Bento XVI ele renunciou sabendo o que tinha acontecido nos últimos anos de João Paulo II, quando ele já não conseguia mais conduzir a igreja. Ele, Ratzinger, conduziu. Ele não queria que acontecesse o mesmo com ele. Mas, enfim, fecho esse parênteses e volto. Quer dizer, o cardeal Parolin é tido como uma pessoa assim, muito ligada, mas veja que o nome dele não é uma unanimidade. Não. Longe disso, mesmo entre os setores ditos progressistas, se fala do cardeal das Filipinas, né, o Tagle. Uhum. Se fala do cardeal de Bolonha, o Zuppi, Matteo Zuppi. Isso. Uhum. Né? Me parece que a gestão do Parolin, até onde eu acompanho, né, foi uma gestão muito discreta, né? Uhum. Muito trabalho, mas sem muitos holofotes, diferentemente do que foi, por exemplo, o cardeal Ratzinger nos últimos anos de João Paulo II. Né? Sim. Então, essa interferência externa, né, que o governo Trump efetivamente está comprometido a fazer, já vem fazendo, e aí você tem essa ironia da história, né? A última audiência que o Papa Francisco acaba por fazer é ao vice-presidente. Impressionante, né, Pedro? Que coisa chocante isso, né? É de extremíssima direita, né? Um católico de extremíssima direita. O Trump não é nada.
mas o Vence se diz católico, né? Então, simbolicamente, isso também joga água nesse moinho, né? Então, eu acho muito difícil prever. O fato de que o Papa tenha nomeado cento e quanto você falou? 108 dos É, cardeais que vão fazer parte, bem, aí a gente volta ao que a gente falava antes. Vamos olhar os cardeais brasileiros que foram nomeados. Né? é. Eu acho que dos 7 que vão votar, apenas Dom Odilo foi nomeado por Bento XVI. Creio, posso estar enganado, que todos os outros foram nomeados Por Francisco. por Francisco. Né? E são nomes que não têm, né, maior expressão no sentido de poderem ser tomados como progressistas. Essa palavra é complicada, né? Mas, É, enfim, vamos usá-la para facilitar a conversa. A não ser, na minha avaliação, o cardeal de Manaus, que é uma sim. exceção que confirma a regra, né? Então, eu acho muito improvável que a gente chegue com alguém ali favorito, né? E aquilo que você disse, né? Quem entra papa sai cardeal. Nesse caso, me parece que ninguém vai entrar papa. É. É a sensação que tem. Posso estar enganado. Sim. E me parece, né, Pedro, que por esse aspecto, inclusive, né, de você ter um encontro de homens, né, só tem homem lá, em que provavelmente na sua maioria não se conhece a possibilidade, que o caráter surpreendente, ou seja, surpreendente para eles mesmos, como você falou, né, de chegar lá e usar arranjos. É bom lembrar que o Francisco tornou-se papa em boa medida por conta de um discurso que ele faz durante a CELAM, a conferência da Igreja Latino-Americana, um ano antes da renúncia do Bento XVI. Ele causou... 2007. Foi em 2007. 2007, Na né, que conferência de causou Aparecida. enorme impressão, né? E Conferência de depois... Como é que é? Foi na conferência de Aparecida. De A Aparecida. conferência de Celã em Causou Aparecida. enorme impacto, né? Foi, Ele foi. tinha o dom da palavra, né? E depois outra que ele vai fazer, outro discurso que ele vai fazer, já na conferência, no conclave, né? Que Nas também teve reuniões enorme impacto. preparatórias para o conclave. As reuniões vai ter um monte agora lá em Isso, Roma. exatamente. E também Exatamente. causou enorme impacto, né? Então, É. de repente, chega alguém lá que ninguém nunca ouviu falar e entra falando e rasgando e construindo consenso e sei lá, vamos ver. No caso do Francisco, me parece, né, é muito boato também que se conta, né, Mauro? Que ele já teve alguma expressão no conclave em No que anterior. ele foi eleito, porque ele tinha ali um apoio discreto de uma grande figura que, o quanto pôde, fez frente tanto a João Paulo II quanto ao cardeal Ratzinger, depois Bento XVI, que foi o cardeal Martini, de Sim, que Milão. era candidato, né? Que era tido Era, como papável, né? exatamente. Mas ele já estava, não sei que idade ele tinha na época, se ele já não era mais arcebispo de Milão, já não me lembro mais. E ambos eram jesuítas, né? Martini era Uhum. jesuíta. Sim, Então, o grupo que girava ali, orbitava em torno do Martini, de alguma maneira começou a se aproximar do Bergoglio, ou tratou de trazer o Bergoglio mais para perto, e ele parece ter tido um número significativo de votos no conclave que elegeu Bento XVI. Então ficou ali, né? sim. Ficou ali. Enfim, eu acho que este talvez seja um conclave dos mais imprevisíveis que a gente tem Uhum. nessas últimas décadas. O Sim. conclave que elegeu João 23, você mencionou, teve esse sentido, né? Mas, por exemplo, a escolha de Paulo VI, ninguém tinha dúvidas de que seria ele. Sim, de que seria ele. O João Paulo I, enfim, foi muito rápido o pontificado dele. O de João Paulo II também ninguém esperava. Não esperava. No caso do Bento XVI, ninguém tinha dúvida.
Era barbada. Exatamente. Eu tenho a impressão de que nós vamos ter um conclave, não sei se demorado, mas com surpresas. Agora, para que lado, não sei. Não Também sei não para onde. sei. Não sei. Também não sei. Legal. Pedro, bom, nossa senhora. Acho que a gente estava com saudade de conversar 45 minutos de uma conversinha que era para de um diálogo que era para ser por meia hora, conversinha não, diálogo. Eu Com o falo Pedro nunca tem demais. conversinha. Hã? Eu falo Fala demais. demais, mas fala apropriadamente. Então, te agradeço demais, Pedro, por ter vindo aqui. Vamos acompanhar. Nós vamos voltar aqui no Paz e Bem, é claro. Pedro, com certeza, com o monge Marcelo Barros, né, com outros companheiros e companheiras aqui, para avaliar também a eleição do Papa. Né? Vamos acompanhar o conclave, vamos ver tudo que vai acontecer aí pela frente. Gente querida, Agora, um muito fala. reparozinho, que dê meio minuto. Você disse no conclave só há homens. Vírgula. Ah, No filme Conclave, o que sim. decidiu muito ali foram as irmãs. Isso. Que estava ali só para servir, né, os cardeais, Pois mas que é, acabam tendo um papel importante. mas Acabei de rever. eu vi Acabei de, isso também com Tassiana. acabei de rever e agora comecei a rever os dois papas, né, que é uma história de um Sim, encontro fictício entre Bento XVI e Francisco, né? Francisco. Sim, esse eu vi faz tempo. Eu Mas também o vi faz tempo, Conclave estou vale a revendo pena. agora. Acho até melhor do que o Conclave. Gostei demais, demais. Né? Mas o Conclave também maravilhoso. Você gostou do Conclave? Gostei, gostei muito. Quem montou, quem fez o roteiro ali, preparou muito bem, estudou muito Isso, essas entranhas, levantou os problemas que sacodem a igreja isso. no momento atual, né? O ator principal é muito bom, né? Muito, muito. Muito. Não, e se você quer assistir, já não está mais nos cinemas, mas está nos streamings, né? Como se diz, eu não sei exatamente em quais, mas ele está É aí. no Prime, se não me engano. Prime, Se você não me pode engano, assistir, e é assim, é claro, é uma ficção, não é um documentário. Tem coisas fantasiosas, né? Uma bomba, umas histórias um tanto fantasiosas, mas ele dá uma boa. Se você quer saber o que é um conclave, acho que ele dá uma boa ideia de como é a votação, as articulações, os bastidores, os conchavos, as né? As rasteiras, rasteiras. Hã? as rasteiras, era isso que Falamos junto, falamos junto, é isso aí, as tinha. rasteiras. Legal, valeu. Então é isso, gente. Bom, como disse, acabamos de gravar esse programa nesta quinta-feira, 24 de abril, ainda durante o velório do Papa Francisco. Seu corpo será enterrado em Santa Maria Maggiore, fora das fronteiras ali do Vaticano, por sinal, e a gente vai acompanhar, claro, o enterro no sábado e depois a preparação para o conclave, que deve ser aberto dia 6 de maio. Obrigado, Pedro. Bom fim de semana para ti, para Valeu, Tassiana. Um valeu, abração. valeu, Tchau. Mauro. Um grande abraço. E em memória de um Papa que abraçou a causa palestina, e só isso diz tudo. É isso Essa aí. grande figura que nos deixa saudades. E os povos do mundo, né? Todos os povos do mundo. Grande Francisco. É isso mesmo. Nossa deferência, referência, reverência a ele. Tchau, gente. Valeu. Grande abraço.